vai ser a terceira vez delas. Elas daqui a pouco apresentam para ti. É isso! Que bom que o Emerson está aqui também, para a gente depois conversar sobre. Mas a ideia da Kellen trazer essa apresentação aqui nesse espaço é que ela pudesse contar um pouco mais também das categorias que ela encontrou. E vai ser importante para as gurias, né? O Emerson também, acho que tem uma proximidade com a bioecologia, né? Com o Bronfenbrenner. Então, a ideia é ver como a Kellen articulou essa pesquisa com a teoria bioecológica, e ela nos trazia um pouco, assim, do que ela viveu nessa pesquisa. A dissertação está em fase final de encerramento, né, para publicação. Recebemos essa semana, né, Kellen, o aceite da revista Contrapontos para publicação de um dos artigos da dissertação. Então, já dei os parabéns para ela, porque é sempre uma conquista, uma publicação, e a Contrapontos é uma revista boa, então fiquei muito feliz. E na sequência ela vai preparar o outro artigo também, né, para a gente poder publicar esse material tão rico. Então, Kellen, fica à vontade aí para nos contar um pouco mais sobre essa tua experiência durante essa pesquisa. Quem quiser fazer uma pergunta, enfim, eu acho que dá para fazer assim, né, Kellen? A gente vai perguntando. Eu acho que a gente pode ir fazendo, tipo, eu vou falando sobre pesquisa e quando tiver dúvida, acho que pode interromper para a gente fazendo, acho que uma dinâmica um pouco menos formal, né, que aí fica mais interativa. Isso. Não quiserem interromper a Kellen, levantem a mãozinha que eu chamo ela aqui. Tá, eu te mandei um comentário ali depois no WhatsApp, tá, prof? Então, a dissertação, né, ela foi intitulada como um olhar bioecológico sobre atendimento educacional especializado de crianças da educação infantil, mediadas pelas linguagens artísticas. Meu nome é Kellen Oliveira, sou mestranda do curso de pós-graduação em educação. A minha orientadora, ela é a professora Ângela Berge Schmidt. Não, Ângela Adriane Schmidt Berge. Como diz, né, já no título do trabalho, a nossa base teórica, ela é a bioecologia, e o trabalho, ele foi todo desenvolvido dentro dos atendimentos da sala de recurso, né, dentro do atendimento educacional especializado. O objetivo geral do trabalho, ele é analisar à luz da teoria bioecológica a repercussão das práticas pedagógicas mediadas pelas linguagens artísticas nos processos proximais, no atendimento educacional especializado de crianças com autismo da educação infantil de uma escola localizada na cidade de Rio Grande, no município de Rio Grande. Então, dentro das propostas desenvolvidas na sala de recursos, a gente abraçou a parte das linguagens artísticas, né? A gente trabalhou bastante com essas linguagens como processos proximais, como formas de desenvolvimento das crianças que eram atendidas dentro da sala de recursos. Como eu mencionei ali no início, Uri Bronfenbrenner, então, ele é o autor da teoria bioecológica, né? Ele começou com a teoria ecológica do desenvolvimento, em que ele focava mais ainda nas questões dos contextos, né? Então eu trouxe 2 diagramas que foram desenvolvidos ao longo da pesquisa, como desafios da professora Ângela, né? Então a prof lançou aí o desafio e a gente construiu. Um diagrama que fala do mapa ecológico, né, da criança e dos sistemas, que vem dessa primeira linha de pesquisa dele, da teoria ecológica. Como a gente tem tempo, eu vou querer explicar para vocês, que eu fiquei com vontade de explicar e na defesa não tinha tempo suficiente. Então, a gente trouxe, eu coloquei, né, os quatro contextos, os quais
Uri Bronfenbrenner fala na teoria dele, e cada contexto de uma cor diferente, com o intuito de que depois colorir o personagem que está representado, no caso a criança, com as cores desse contexto, e de forma bem misturada, representando esse contexto todo na criança, né? Tanto o macro como o exo, o meso e o micro, eles constituem a criança como um indivíduo. Então, essa foi a forma de representação nessa ilustração. Como eu disse, também é o olhar do autor, mas a forma de representação é nossa. Kelly, posso fazer Também um comentário? pode, por favor. A Kelly tem formação em artes, né? Já me perguntaram como a Kelly conseguiu organizar esses diagramas, enfim, onde buscou inspiração. Penso que, se quiseres falar um pouco, acho que tem a ver com a tua formação, né, nessa área, que muito contribuiu para que tu pudesse organizar esses diagramas. Lembrando que o Bronfenbrenner, ele nunca idealizou, desenhou, delineou nenhum diagrama. Então, todas as elaborações que a gente tem são de outros autores, pesquisadores, né, que tentando aí fazer uma releitura, uma leitura da teoria, produziram os diagramas. E esse diagrama colorido logo me chamou a atenção, porque visualmente ele logo nos dá a entender de que aquela criança ali no núcleo é uma criança que é influenciada, é afetada por todos os outros contextos nos quais os quais fazem parte do seu mapa lógico. E também a própria matrioska inclusiva, né? Ela também, através dos símbolos ali, logo nos dá essa ideia do que a figura ilustra. Então, só para fazer esse comentário. Uhum. Então, o desafio foi lançado nessa questão já da formação, né, que eu trago um pouco também na dissertação, essa caminhada como pessoa, né, que nos faz, toda a nossa caminhada enquanto indivíduo, influenciando e nos constituindo, e que de alguma forma ela está presente, por mais que eu não lecione em artes, né, ela constitui a minha personalidade, a minha pessoa, o meu ser. E isso veio trabalhando e trançando durante toda a dissertação, tanto é que ela fala das linguagens artísticas, né. Depois o meu foco maior durante a educação, a minha caminhada na educação, foi a educação infantil, permeando depois pelas artes o tempo todo, depois entrando para a sala de recursos, trabalhando com o atendimento educacional especializado, mas sempre unindo um pouquinho de cada dessas formações e da nossa caminhada enquanto pessoa. Aí a gente trouxe também a questão da matrioska inclusiva, que aí ela já nos remete um pouquinho mais também o modelo PPCT, né, que aí ele traz a nova teoria, releitura da teoria de Bronfenbrenner, que seria da teoria bioecológica do desenvolvimento humano. Dentro dessa teoria, ele percebe que não são só os contextos que influenciam no desenvolvimento dessa pessoa, né? Que além dos contextos, existem as características biopsicossociais da pessoa, os contextos, o tempo e os processos proximais. Essa matrioska, então, a gente traz também ícones, né, que representam as deficiências, os transtornos, ícones instituídos também pelas Nações Unidas, né, que falam de cada uma dessas deficiências. Temos ali a parte do quebra-cabeça, simbolizando o autismo, e aí cada símbolo da deficiência auditiva, ou da surdez, da deficiência visual e cegueira, das libras, a gente foi tentando trazer um pouquinho de cada uma desses ícones
para dentro da matriosca. A dissertação, ela é composta por 3 artigos. O primeiro artigo é o artigo que fala da parte da teoria, né, que a gente fala, traz a questão do olhar bioecológico dentro das artes e da educação infantil. Ele é intitulado Um Olhar Bioecológico para com as Artes na Educação Infantil. Depois nós temos o artigo 2, com quantas cores se faz um arco-íris, sobre a pesquisadora, a metodologia, os desafios, as conquistas e as descobertas. E no artigo 3, então, a gente traz essa análise toda de todo o processo, né? Com o artigo número 3, as cores do arco-íris aparecem para quem as consegue ver. Análise dos dados qualitativos. Como a defesa já foi feita, algumas sugestões foram lançadas, né, de alteração. E essa composição era a composição inicial. Então, que a gente, como o artigo 1 foi o primeiro artigo que foi desenvolvido, né, foi escrito, em que ele já trazia esse olhar da bioecologia, das artes, da educação infantil, delineando aonde nós íamos trabalhar, o que a gente ia pesquisar, ele ficou na apresentação como artigo 1. Mas depois, enquanto sugestão, né, da banca, a gente fez essa alteração, a gente botou o artigo 2, que fala toda a parte inicial, da metodologia, da pesquisa, colocando o leitor mais a par da pesquisa num primeiro momento, para depois entrar nas partes mais teóricas. Como artigo 1, a gente fez essa inversão. Então, aqui eu estou falando um pouquinho desse artigo, né, que fala do olhar bioecológico para com as artes e a educação infantil, em que ele traz uma fala sobre a educação infantil, quais são os conceitos e as legislações que trazem a educação infantil, que se referem a esse nível de educação, trazendo um pouquinho também dessa questão das artes, o que são as artes na educação infantil, qual é a ideia de trabalhar com artes dentro da educação infantil e com as linguagens artísticas nesse nível de educação. Trago a questão da teoria bioecológica, falando das características, dos processos, disseminando um pouquinho mais, assim, destrinchando um pouquinho mais sobre a teoria, né? Quais são os contextos, o que cada contexto abraça, a pessoa, o processo, o tempo e os contextos, como que eles se relacionam dentro da educação infantil. Então, a gente faz toda essa relação da teoria bioecológica, que é o olhar que a gente busca dentro dessa dissertação, né? Um olhar de que o ser, a pessoa é uma pessoa integral, ela é uma pessoa que se desenvolve sempre, desde da vida intrauterina, a todo momento ela vai se desenvolvendo, em contato com os contextos, a partir dos processos proximais. Toda essa relação da teoria com a educação infantil, ela aparece nesse artigo. E também falamos um pouco das experiências artísticas como processos proximais dentro da educação infantil. Eu sempre vou falamos um pouco, porque a gente sempre tem muito mais para falar, né? Então a gente faz o recorte ali dentro dos processos proximais na educação infantil, vai dando algumas experiências e algumas pinceladas de como foi feito esse trabalho. Quando a gente fala dessas experiências como processos proximais dentro da educação infantil, daí a gente traz o nosso pensamento com relação a essas experiências, né? Então, pensamos a arte como uma linguagem que promove experiências individuais, com as quais cada indivíduo, junto às suas compreensões, aos seus contextos, às suas características biopsicossociais, compreende, vivencia, sente e expressa de forma artística. Então, aí a gente está trazendo também a questão da individualidade, né? Por mais que as experiências elas possam ser propostas por um grupo de pessoas, a forma como aquela pessoa sente, experimenta, vivencia, compreende,
depende das suas características também, do seu momento, do seu tempo, né? A mesma experiência, e já aconteceu, e deve acontecer com vocês também, de em um momento estar ouvindo, falando ainda das linguagens artísticas, no momento a gente está ouvindo uma música, a gente sente de um jeito, daqui a pouco a gente ouve a mesma música em outro momento, em outro contexto, a gente sente de outro jeito. Essas experiências, elas são únicas, né? Elas são únicas para aquele momento, para aquela pessoa, para aquela vivência. Então é nesse sentido que a gente pensa nas experiências artísticas como processos proximais dentro dessa proposta de trabalho da sala de recursos. No próximo artigo, então, que é o artigo número 2, a gente traz toda a trajetória, né? Ele foi intitulado com quantas cores se faz um arco-íris, sobre a pesquisadora, a metodologia, os desafios, as conquistas e as descobertas. Esse artigo, ele também vai ter uma alteração na composição dele, porque daí nesse artigo eu trago um pouco dessa trajetória de pesquisadora, que como a gente fala, né, Urim Bronfenbrenner, ele traz a questão dos contextos, dos tempos, da pessoa, dos processos, tudo como uma forma de influenciar no desenvolvimento da pessoa. Então, não seria coerente eu trazer um trabalho que não dissesse, penso eu, né, enquanto escritora do trabalho, que esse trabalho ele acontece por toda a caminhada que foi feita desde de quando eu me lembro, né, porque antes disso eu não pude trazer, né, a escolha de ser professora, o como que se deu essa escolha, a escolha de fazer o curso de artes, como eu voltei para a pedagogia, como depois eu resolvi fazer mestrado, que não foi uma escolha de fazer mestrado, era só entrar num grupo de pesquisa para continuar pesquisando, grupo de estudo para continuar pensando e falando sobre educação, aí esses desafios vão surgindo e toda essa trajetória que me constitui enquanto pessoa, professora e pesquisadora, né, e que isso deveria aparecer em algum lugar, né. Neste momento ele consta como artigo 2, mas a gente repensou e pensa que para este contexto ele pode estar antes, né, ele pode estar lá na introdução. Espero que depois vocês leiam a dissertação para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu estou trazendo essas alterações porque se estão nesse processo, a gente entende algumas coisas, depois a gente compreende outras. Então, eu estou trazendo também quais foram as alterações que foram feitas. Então, no artigo 2, atualmente, ele traz essa trajetória da pesquisadora, ele traz a questão da inserção ecológica, que também foi pontuado, que o trabalho que nós fizemos dentro da escola, talvez não seja considerada inserção ecológica, mas uma outra forma de trabalho, de pesquisa, porque apesar de eu estar inserida na escola, de eu fazer parte daquele contexto, era um contexto, prof, me ajuda, tá? Mas ela deixa de ser inserção, porque a gente está inserido naquele contexto e a gente continua naquele movimento, não foi um processo de ir, fazer e se retirar dentro daquele contexto, né? Nós fomos, fizemos, continuamos e a ação naquele contexto, ela é contínua, ela vai continuar acontecendo. Então, esse também foi um outro olhar que talvez a gente tenha que repensar esse conceito, mas isso. trouxemos essa ideia. A inserção ecológica é uma metodologia que foi pensada, elaborada por pesquisadoras da URGS, né, a Seconello e a Koller, a Alessandra Seconello e a Silvia Koller, mas dentro, e claro, em diálogo com a bioecologia, e elas colocaram alguns aspectos para dar conta, então, daquilo que elas chamam de inserção ecológica. Mas a gente percebe que nós, ali no grupo, e aí o exemplo da pesquisa da Kelly, ela não vai fazer uma inserção ecológica, ela já estava dentro desse contexto. Então,
ainda não tivemos aí a oportunidade para desenvolver essa escrita, né, desta metodologia que nós fazemos. Então, a gente poderia, já tem aí alguns anúncios, assim, de uma imersão, enfim, ecológica, porque a pesquisadora, no caso, já estava no mapa ecológico, já fazia parte do mapa ecológico dessas crianças, ela não fez uma inserção. Então, por conta disso que a gente está também tensionando, né, esse termo aí. Então, fomos além aí, a Kelly foi além da inserção ecológica, mas preferimos, nesse momento, continuar usando esse termo. Também, nesse artigo ainda a gente traz as questões de desafios, né, e de enquanto ser professora, pesquisadora, dentro do mesmo contexto, né, em que eu sou a professora também pesquisadora, esses desafios que são de muitas vezes as coisas estarem acontecendo e eu estar envolvida na situação e talvez não perceber dados da pesquisa, por estar atuando enquanto professora, e em outro momento retomar a filmagem, a gravação, ou ir fazer o registro, e ter esse distanciamento, né, muitas vezes isso acontecia quando eu ia relatar com a prof algumas situações, e aí quando a gente vai falando, parece que a gente vai se percebendo, né, então esses desafios de não estar como espectador da situação, vendo acontecer e conseguindo fazer os registros, com esse distanciamento, mas estar ali dentro da proposta, e depois precisar fazer um distanciamento para poder enxergar a proposta como algo realizado com esse distanciamento, né, então isso para mim foi um tanto quanto diferente, né, foi um desafio, e esses dados também são relatados. As escolhas dos participantes, então, também estão no artigo, né, foram 4 meninas que estavam dentro do espectro autista. No título do trabalho não traz esse dado, porque quando nós começamos e quando nós pensamos, na verdade foi se delineando ao longo da pesquisa, né, a gente elaborou o nível que seria, como nós faríamos, a teoria bioecológica já era quase pré-requisito, vamos trabalhar com a teoria bioecológica, que já era uma teoria em que eu vinha estudando e que eu acredito e que eu penso que muito potente e como forma de pensar realmente o desenvolvimento, e aí fomos pensando nos participantes, né, e uma das escolhas foram as crianças de educação infantil, vou ficar na área da educação infantil, que é a área que eu mais me identifico, e dentro das crianças que já frequentaram já estavam frequentando a sala de recursos no ano anterior, né, existe um período, né, pré-escrita, então foram selecionadas ali em 2021 algumas crianças da educação infantil que já frequentavam a sala de recursos. Dessas crianças, o critério foi as que eu tinha mais dificuldade de acessar, assim, as que eu tinha mais dificuldade de interação, as que eu tinha menos comunicação verbal, foram as crianças as quais a gente selecionou e convidou para participar da pesquisa. As estratégias da sala de recursos foram desenvolvidas através das linguagens artísticas, né, também foi um desafio eu pensar que nem todas as vezes que eu vou trabalhar com um material artístico, eu vou desenvolver uma proposta pensando só na exposição. A proposta não era o produto final, né, a proposta não era que depois eu tivesse um produto trabalhado com cola, com tinta, com pintura, com desenho, para expor, para mostrar, não, a proposta dentro da estratégia, dentro da proposta da sala de recursos, era usar este material como experiência para enriquecer essa vivência da criança e proporcionar desenvolvimento para ela dentro daquelas características, dentro daquelas necessidades que ela apresentava. A teoria fundamentada nos dados foi uma base para nossa escrita, né, ela não foi, a gente não usou ela
fidedignamente, como sugere, né, como traz a teoria, mas a gente foi nos inspirando nessa teoria como forma de coleta de dados, de produção de dados, ou de análise dos dados, usando inclusive o software Atlas-T, que é um software que auxilia na análise dos dados depois. E o artigo 3... Vou fazer uma parte aqui. O software Atlas-T, ele é um recurso excelente, assim, para a gente fazer a sistematização dos dados. Ele é um software inspirado na teoria fundamentada nos dados, por isso que ele é tão potente, especialmente para nós que temos aí utilizado essa forma de análise dos dados. A Kellen fez uma disciplina no PPGEC, se eu não me engano, né, Kellen? Que trata, então, especificamente desse software. Então, aí, quem está fazendo mestrado, doutorado, vale a pena. Daqui a pouco dá uma olhada e ver se estão oferecendo ainda, porque era uma disciplina, embora complexa, né, mas trazendo bastante informações. Complexa por quê? Porque não era especificamente da área da educação. Então, acho que por isso também tinha sua complexidade, mas, enfim, fica aí a sugestão. Ele parece não, até porque eu não usei todas as ferramentas do software, né? Ele tem várias alternativas, várias possibilidades, e na disciplina ele parece bem difícil, mas quando tu começa a colocar o teu trabalho dentro da situação e tu começa a querer pesquisar, parece que as coisas vão, que a gente vai entendendo e que vai se tornando fácil e útil, porque lá se eu não tivesse feito a disciplina, talvez tu chegar, botar, ter que escrever e aprender a utilizá-lo ao mesmo tempo, é mais complicado, mas depois que tu entende, como eu trabalhei muito com fotos e vídeos, foi praticamente essas duas linguagens que eu mais usei o software, tu começa a usar e tu começa a já ter a forma de organização, e ele te dá uma resposta muito rápida, assim, ele não responde nada, né? Mas ele nos mostra muito claramente aquilo que a gente está procurando e que a gente está delimitando, né? Uma coisa que eu fiquei, na época que eu estava trabalhando, assim, tá, mas o que ele vai me dizer? Na verdade, ele vai sintetizar as informações que nós colocamos, nos mostrando de uma forma mais objetiva aquilo que a gente escreveu, né? Porque é isso, ele nos responde aquilo que a gente colocou ali, de uma forma mais objetiva, mais clara, com mapas, né, com nuvens de palavras, deixando bem claro aquilo que a gente está procurando com as informações que nós mesmos colocamos. E o terceiro artigo, então, que foi o artigo, assim, acho que o mais legal, o mais interessante, acho que para todos que trabalham, assim, né, com a escrita, com a análise dos dados e com as pesquisas, é o artigo mais gratificante, assim, que traz o mais trabalhoso também. As cores do arco-íris aparecem para quem as consegue ver, análise dos dados qualitativos. Então, aí, para a construção desse artigo, então, depois que a gente já tinha as imagens, os vídeos, as propostas, os diários de campo, todos os materiais que a gente coletou naquele período de tempo estipulado, aí a gente começou a botar no Atlas-T, né, vou dar um rapidinho, assim, coloca a filmagem e começa a ver cada espacinho que tem ali, dos atendimentos, né, na sala de recursos, os atendimentos eles eram feitos individuais. Aí eu começo a ver a proposta que foi dada, e, isso aqui tem a ver com o processo proximal, isso aqui tem a ver, esse movimento é característico do autismo, esse movimento, essa proposta, ela refere a proposta. Então, a gente vai estipulando o que cada pedacinho
está nos apontando ali, né? Ela está falando, ela buscou um objeto que não buscava antes, enfileirou o objeto. Então, a gente bota vários códigos para aquelas ações que estão acontecendo dentro do atendimento. Depois, esses códigos, a gente junta eles em categorias, né? Várias formas, vários movimentos e vários comportamentos que se remetem ao autismo, que era uma das... que era a condição de todas as 4 crianças, né? Todos eles estavam dentro do espectro, apareceram, claro, né? Apareceu para todas as crianças e várias vezes. Então, aí, nós separamos uma categoria. Então, é nisso que eu digo, a gente vai botando os códigos, vai botando vários códigos, daqui a pouco tu vê que, esse aqui, ele tem a ver com isso, esse tem a ver com isso, então, todos aqueles códigos se unem e formam uma categoria. As categorias que apareceram dentro do artigo foram as propostas artísticas, os processos proximais, os ritmos e o transtorno do espectro autista. Dentro das propostas artísticas, então, a gente traz o que a gente pensa, né, sobre essas propostas. Por serem expressivos, só um momento, por favor. Ai, desculpa, pessoal. Por serem expressivos, os objetos de arte, eles constituem uma linguagem, ou melhor, muitas linguagens. É cada arte com o seu veículo, seu meio, e seu veículo se presta especialmente a um dado tipo de comunicação. Cada veículo diz algo que não pode ser enunciado tão bem ou de maneira tão completa em nenhuma outra língua. Na verdade, cada arte fala um idioma que transmite o que não pode ser dito por nenhuma outra língua, mas permanece o mesmo. Esse trecho de John Dewey, a gente trouxe principalmente por estar falando da questão da fala, né? A arte, ela fala aquilo que nenhum outro idioma consegue falar, né? As crianças às quais elas foram atendidas, fizeram parte deste trabalho, nem todas tinham a linguagem oral como forma de expressão. Então, neste contexto, a gente aproveitou, né, a questão das linguagens artísticas como forma de veículo, né, de expressão, de comunicação, e por isso as propostas artísticas. Daí a gente traz uma sequência de fotos, né, de uma menina que fez parte da pesquisa, que aí nessa sequência de fotos a gente traz essa questão da expressão, né, da forma como os materiais, os objetos, as propostas, as linguagens, elas podem ser expressivas e podem trazer a comunicação. A gente vê 5 recortes, né, de um atendimento em que a gente vê a curiosidade, o experimento, a surpresa, né, a investigação, dentro de um contexto teoricamente simples, né, de que a gente está explorando um material artístico, né, que seria uma cola colorida, explorando o material dentro da proposta. Tanto é que em cima da mesa, se vocês observarem, tem ali um pincel, tem uma folha que foi colorida de alguma forma, mas aquilo não foi algo que chamou a atenção dela, quanto ver a cola cair, sentir a textura da cola, o geladinho, e explorar essa cola. Trago também outro... Vou voltar, tá? Esse atendimento com essa menina a gente fazia sempre individual. Essa foi uma tentativa de atendimento em dupla, tá? Nós tivemos o atendimento, aparece mais uma das meninas, porque como eu trabalhava, enquanto eu trabalhava, eu fazia pesquisa, o celular ele ficava geralmente parado em um lugar, então eu não ficava ajustando, né?
o que a gente percebe, né? A proposta era trabalhar com mistura de cores, né? Trabalhar a questão da pinça, né? Da pressão dos dedos, misturar as cores, trabalhar com cores, com líquidos, com quantidades, principalmente esse movimento, a questão da atenção. E essa menina que está sentada, ela trabalhou o tempo inteiro, enquanto eu fui organizando, ela já foi explorando, já foi pegando, ela por si só já percebeu que se apertasse o conta-gotas, ele sugava, e aí já foi misturando uma cor com a outra. A outra menina que está lá atrás, ela ficou praticamente o tempo todo entretida no meu movimento, de pegar água, botar o corante, fazer... mas que aí na hora, claro que as coisas aconteciam, e aí está dentro do desafio do pesquisador, né? Eu não percebi, talvez, quando terminou o atendimento, eu pensei assim, teria sido mais produtivo se eu tivesse feito o atendimento individual, porque eu conseguiria ter dado atenção para as duas, e as duas conseguiriam ter explorado o material que eu gostaria, da forma, né, como eu propus. Mas, ao mesmo tempo, depois analisando, visualizando e percebendo as fotos, a menina que está em pé, ela ficou o tempo inteiro interagindo, falando sobre os materiais aos quais eu estava oferecendo. Ela é uma menina que tem a linguagem oral desenvolvida, restrita, né? Ela não usa muito para a comunicação, mas ela fala. E depois, ela vendo a interação da outra colega, ela começou a desenvolver esse processo de mistura, de trabalho com os conta-gotas, que aí a gente fala dos pares, das questões dos contextos em que os materiais foram oferecidos, os pares estão trabalhando juntos, a aprendizagem com o outro, né? Isso tudo se dá nesse contexto. Essas fotos também são de atendimentos individuais realizados com essa menina também, que trazendo as questões das propostas artísticas, né? Essas fotos, elas poderiam estar em vários lugares dentro da pesquisa, da dissertação, e eu relutei para não ficar botando, até porque não pode ficar repetindo a mesma foto, né? Assim, a gente já usou, tá? Explora ao máximo e usa. Mas essa era uma criança, assim, que ela não... Eu tive muita dificuldade de chegar nela, né, porque ela é uma criança que não tinha muito tempo de concentração, até a gente descobrir ritmos, ruídos, sons, coisas musicais, né, objetos que fizessem essa musicalização, e que ela passou a se envolver. Então, eu propor uma atividade com materiais simples, né? Vocês podem ver que é material construído, uma buzininha que fez barulho, um barulho bem alto para uma criança que às vezes não suporta barulho, é bem complicado, mas a curiosidade, a interação, a satisfação de perceber o movimento, o ruído que as coisas fazem quando ela tem uma ação, e essa foto de olhar dizendo assim, ó, eu tô entendendo, eu tô gostando, olha que legal, né? Um recorte assim que traz a resposta de todas aquelas pesquisas e todas aquelas dúvidas que estavam lá dentro dos desafios, né? As coisas estão acontecendo, então vamos lá. Aí, a primeira característica, né, a primeira categoria, a gente estava falando sobre propostas artísticas, a gente traz então algumas imagens de propostas artísticas dentro também da questão da musicalização. Então, os processos proximais, eles acontecem dentro de todas as propostas, né? Desculpa, os processos proximais, eles são permeados dentro de todos os atendimentos. Dentro da pesquisa de Bronfenbrenner, dentro da teoria dele, eles trazem 5 requisitos para que essas ações sejam vistas como os processos proximais, né?
Então, aí dentro dessas ações, no trabalho, eu fui trazendo cada um desses pré-requisitos, né, desses indicadores para serem processos proximais, e escrevendo um pouquinho por que eu entendo que as propostas realizadas na sala de recursos são consideradas processos proximais, né? Por que aquilo que eu fiz, ele é considerado processo proximal, e por que e como que a gente compreende que esses processos proximais auxiliaram no desenvolvimento das crianças, né? A primeira situação, o primeiro ponto, assim, que ele traz como necessário para que a ação, para que o desenvolvimento da ação seja um processo proximal, é a questão do envolvimento da pessoa na atividade, né? Então, nos primeiros, na primeira foto aqui, embaixo do número 1, a gente tem uma ação de que eu preciso segurar a mão da menina para confirmar, né, oba, deu, conseguimos, era um sinal de que deu certo, conseguiu, você fez, concluímos essa atividade. Era necessário essa intervenção, essa ação. Na segunda foto, esse movimento, essa certificação de que o que a gente foi propondo já aconteceu, já deu, já concluiu, ele já acontece de forma voluntária, né? Então, existe um envolvimento da criança dentro das propostas. O segundo ponto é a regularidade com que essas interações e o período dessas interações, a regularidade e o tempo prolongado dessas interações. Aí a gente tem as questões de que os atendimentos, eles são semanais, ou 2 vezes por semana, e se desenvolvem dentro do período de 50 minutos, 45, 50 minutos. Então, nós tínhamos regularidade com as interações, e os períodos, eles eram sempre prolongados, não era uma interação de fui ali, conversei com ela e fui embora, ou ela veio, fez uma coisa, não. Nós tínhamos um tempo, dentro deste tempo de atendimento, nós tivemos um tempo fora da pesquisa de ano letivo, né? Nós tivemos um tempo, eram 45 minutos semanais, mas ao longo de todo um período de ano letivo, né? Então, eram interações intensas, e que aconteciam ao longo no caso da pesquisa, foram 2 meses que a gente recortou, né? O período de 2 meses. A complexidade das atividades, então, cada vez que a gente percebia que algo, o que eu preciso que essa criança agora consiga desenvolver, né? O que eu vejo que ainda está difícil para ela conseguir a interação com os colegas, para ela conseguir, como é que eu vou desenvolver? Trazendo a complexidade cada vez maior nas atividades. Uma atividade que às vezes parece simples dentro de um contexto de sala de educação infantil é a brincadeira de casinha, né? As crianças vão brincar, em que neste contexto aqui nós estávamos trabalhando com grãos de verdade, né, de feijão, de arroz, tínhamos massa também, então eram grãos que estavam dentro do pote e que ela sabia que esses grãos estavam dentro do pote, porque ela já tinha trabalhado em outros momentos que eu tinha aberto os potes e oferecido os grãos. Nesse dia, eu não abri os potes, eu não ofereci os grãos, eu não ofereci panelas, eu não, vamos trabalhar com a comidinha, vamos brincar de comidinha. Nós tínhamos uma boneca, não aparece, mas do lado ali que a gente oferecia comida. Então, aí nós vamos trabalhando com a fala, com a atenção, com a interação, vamos pegar as panelas, pega o arroz, o que a gente vai fazer, né? Arroz, feijão, algumas palavras essa menina comunica, né? Então, agora vamos abrir o pote. Então, são pequenos desafios, né? Atividades que para alguns parecem fáceis, para outros aumenta a complexidade. Antes eu só cheguei ali, em outro momento ela chegou e o ambiente estava composto.
dos materiais que nós íamos trabalhar dentro da questão da casinha. Outro dia ela chegou e não tinha nada, mas nós íamos trabalhar com a casinha. Aonde eu pego, aonde eu boto, como eu faço, como eu abro, como eu guardo. Agora nós vamos guardar. Como eu faço agora, né? Então, passo a passo, trabalhando cada vez mais aprofundado a questão das dinâmicas. Estou trazendo a dinâmica da casinha, mas, né, são as fotos postas, mas a gente também trabalha com esse aprofundamento dentro de outras dinâmicas, né? Inclusive, do trabalho com tinta. Em alguns momentos eles chegam com as tintas expostas, outros momentos eles vão buscar a tinta, outros momentos eles vão lavar os pincéis, e outros momentos eles vão, inclusive, construir a tinta, né? Fazer a produção da tinta. Então, a complexidade, ela vai se dando a partir do momento que tu vê, tá, já consegue comunicar, vamos um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais, e vamos dificultando essa brincadeira e essa interação. E essa reciprocidade, então, no quarto item, a gente tem a reciprocidade das relações interpessoais. Essa foto, essas fotos, elas geralmente são recortes das filmagens, tá? Por isso que eu digo assim, elas não estão centralizadas, foi bem difícil, inclusive, conseguir, né? Fotos que ficassem mais claras, assim. O que acontece nessa foto da mesa, né? Eu lancei uma proposta, prof, ainda posso ir falando mais um pouquinho, né? Sim, Keren. Tá. Sei que tu já estás terminando, né? Mas tá ótimo. Eu lancei uns dias atrás, umas semanas atrás, uma proposta para trabalhar com as lanternas, que é o que ela tem na mão. Nessa mesa que ela tinha por dentro ela tinha esse tecido branco, então a sala, no dia que eu lancei, tinha um tecido por fora preto para ficar escurinho, para a gente poder trabalhar com luzes, tinham papel, os coloridos, o plástico colorido, para a gente trabalhar com cores, então tinha uma proposta toda desenvolvida para naquele dia, em que eu não consegui a atenção dela, eu não consegui cativá-la com o material que eu propus, ela não respondeu da forma que eu imaginei, e na mesma hora eu pensei que fracasso, não deu certo, guardei as lanternas. Para minha surpresa, em alguns outros, depois de alguns dias, né, na próxima semana, ela chegou, foi até o local onde estavam as lanternas, porque ela percebeu onde eu guardei, apesar, né, da minha frustração, pegou as lanternas e se direcionou até a mesa a qual foi feita a primeira proposta, né. Essa reciprocidade de relações, né, de eu faço e eu te percebo, e eu te dou e tu também me dá, eu aprender e tu aprender, né, não acontece de uma forma única, não sou só eu que estou trabalhando com ela, eu proponho e ela me propõe, e a gente vai se constituindo juntos, né. E como o quinto item, então, a questão dos objetos e símbolos que estão presentes no contexto da pessoa, que devem estimular a atenção, a exploração, a manipulação e a imaginação, que dentro do contexto da sala de recursos, nesse contexto que a gente reformulou e fizemos a obra e mudou um pouco o contexto da sala de recursos, era bem difícil porque a gente tinha muita coisa exposta. E com nesses atendimentos com essas crianças, às vezes a gente precisa de um pouco menos de estímulo para que a gente consiga prender um pouco mais a atenção e a exploração naqueles materiais, né, naqueles objetos que a gente propõe. Mas também uma das características dos objetos e símbolos do contexto, como forma de estimular a atenção e essa exploração. Então, o que eu fazia? Eu geralmente já deixava a proposta com os materiais na mesa, muitas vezes eles chegavam e já estava o contexto pronto para essa interação, e outras vezes, quando eu queria um pouco mais de ação da criança, eu convidava, tá, vamos pegar tal coisa, que também os materiais já estavam dispostos de certa forma, mas ainda não tão explícitos para essa interação espontânea. O nosso objetivo muito grande com as crianças com autismo é a interação e essa comunicação, né. Os ritmos, né, que os ritmos eles apareceram muito com essa menina que eu comentei, que
que foi ali que eu consegui pegar, né, foi ali que eu consegui a atenção dela, então muitas vezes aparece ela trabalhando com objetos sonoros que faziam alguns sons, alguns de música, né, de apitar, mas mais desses de chacoalhar e de movimento. Em alguns momentos ela observava, em outros ela começava realmente a fazer o movimento. Mas também apareceu o ritmo do corpo como forma de expressão, o ritmo da pintura, os ritmos dentro dos contextos, dos registros, né? Embora eu diga assim, ó, o nosso objetivo não era o registro final, mas eles também existem, eles também ficam, né? Então, nesse da pintura da mesa mesmo, a gente pode ver qual é o movimento da criança dentro da proposta, né? O ritmo de corpo, que o corpo todo fala. Uma vitória muito grande também dentro deste contexto é essa pega do pincel, né? Que às vezes parecem tão poucas coisas, mas pegar o pincel para uma criança que não pega material riscante foi muito, muito gratificante, foi uma ação muito significativa, né, nesse desenvolvimento. E a questão do transtorno do espectro autista, que também está permeando durante todo o trabalho, né, essa tela desse esquema, né, ela é elaborada, ela traz um pouquinho do que eu estava falando antes sobre o software Atlas T, então eu coloquei todos os códigos, né, várias ações, vários códigos que eu fui botando, que eu fui colocando dentro das filmagens e colorindo ali como isso aqui é referente ao transtorno, isso aqui é referente ao transtorno. Depois, quando eu juntei enquanto categoria, ele montou esse diagrama, né? Então, aqui eu trago um pouquinho do recorte do software Atlas T. E aí a gente traz a questão da especificidade, né, do transtorno do espectro autista dentro do contexto da escola, né? A gente pensa a teoria bioecológica como forma de desenvolvimento através das interações, né? E aí, o transtorno do espectro autista, uma das características muito marcantes é a déficit da interação, né? Então, como é que agora eu quero trabalhar com uma abordagem teórica que fala da interação, se eu estou trabalhando com crianças que têm essa dificuldade na interação, né? E aí, a teoria ela fala da díade, né, da díade observacional, das díades que se criam de relação, e aí eu volto naquela outra imagem que eu trago duas meninas no atendimento em que eu achei que não rendeu, mas a função de estarem juntas, de observar, de ver acontecer, enriquece esse comportamento, enriquece esse desenvolvimento. A mesma forma, quando eu proponho uma prática com as lanternas, num contexto, todo um cenário em que eu me vi fracassada, não consegui contribuir. Ela estava me observando, ela sabia o que estava acontecendo, tanto é que depois ela me traz essa proposta, né, como forma de troca, né, como me convida, né, a trabalhar com aquela proposta. A questão da díade observacional estava muito presente, talvez não da forma como eu gostaria e como eu esperava, mas ela aconteceu também. Aí no finalzinho aqui desse trecho a gente traz: observar seus pares é o primeiro passo para a constituição das díades que podem vir evoluindo para as demais díades. Então, aí, como considerações finais da dissertação, eu trago o olhar sistêmico, né, que considera a criança na sua totalidade. Então, a criança, ela não é só o espaço dela na escola, ela não é só o espaço dela na sala de recursos, ela é um indivíduo que ela está permeando todos os contextos, e esses contextos influenciam de forma muito significativa nessa criança, né, nesse desenvolvimento dessa criança. As linguagens artísticas, como as propostas de intervenção,
dentro do atendimento nas crianças com autismo, dentro do atendimento das crianças da educação infantil com autismo, a gente viu como uma proposta potente, né, foram formas de trabalho que potencializaram essas experimentações e essas vivências, e nos trouxeram retornos, né, quanto a esse desenvolvimento. A questão do desenvolvimento ser um processo contínuo, né, que ele acontece de forma recíproca, como eu já comentei mais no início, a criança, eu estou propondo e pensando em como eu vou conseguir tocar aquela criança e auxiliar ela no seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, eu, enquanto professora e pesquisadora, vou me constituindo, me policiando, e me organizando e me reorganizando enquanto pessoa. A pesquisa, então, ela foi direcionada para crianças com autismo, e aí, durante a pesquisa, uma das coisas que me ressaltou foi que as crianças com necessidades educativas especiais, ou as crianças com deficiência, elas têm muito para dar, né, e elas não podem ser vistas como, ela não tem a comunicação, ela não tem a interação. Não, é o que elas têm, o que elas podem além dessa limitação, né? Elas têm dificuldade nisso, mas o que elas têm que elas conseguem mais do que o que elas não têm? É olhar aquilo que elas têm possibilidade, que elas têm, que elas nos oferecem, que elas estão prontas para nos para mostrar, né, não é nem para nós, é para viver, é para ser, né, o que elas são, o que elas têm. Então, olhar elas além dessa limitação, e junto com elas trabalhar para que essas limitações não sejam determinantes nesse desenvolvimento. Ressalto ainda que as linguagens artísticas, elas alcançaram as crianças como uma forma única, assim, a proposta era, eu sempre acreditei no trabalho com as artes junto com a educação infantil, porque eu acho que as linguagens artísticas na educação infantil, elas dão 1000 possibilidades para as crianças têm como forma de expressão, de falar, de mostrar, as artes, assim, ó, um aliado muito forte. E trabalhar com elas, potencializando essas experiências através da sensibilidade, foi um olhar, assim, ó, que certificou, né, que além de trabalhar a expressão, trabalhar a sensibilidade, trabalhar essa questão do olhar, do pertencer, tu ver a criança, que ela não te procura, mas naquele momento ela quer a tua procura e ela quer a tua ajuda, e ela te responde com um olhar atento para aquilo que tu tá oferecendo, foram formas de perceber, né, a questão do experimentar, e de perceber que elas estavam vendo que eu tenho outra pessoa, eu preciso desse outro, esse outro está aqui comigo, né. A escola é um contexto promissor para esse desenvolvimento, né, se constitui de processos proximais baseados ele constitui os processos proximais baseados nas estratégias pedagógicas permeadas pelas linguagens artísticas, oportunizando experiências de investigação, interação, pertencimento do desenvolvimento e desenvolvimento do imaginário infantil. Então, a escola, ela é um local para essas propostas, né? Ela é o local em que a gente consegue dar voz, a gente consegue propor estratégias, propor situações em que a criança consiga ou queira estar naquele momento, naquele processo de desenvolvimento, né. A escola, ela não pode ser um local que tolhe, né, que corta, que castra, ela é um contexto promissor para essas ações de desenvolvimento. As escolhas metodológicas, né, que a gente fez ao longo da dissertação e da pesquisa, foram fundamentais para esse desenvolvimento, né, potencializando a imersão das categorias,
e contribuindo para a qualidade da teoria que expressa a realidade da pesquisa. Então, a gente sabe que a forma que a gente fez essa pesquisa não é a única forma, né, metodológica para investigação, mas que é uma forma bem potente para propor essa interação e o desenvolvimento da criança com autismo na educação infantil. E aí eu encerro, então, a apresentação com esse recorte da foto, desse olhar, né, que para mim, ele é muito significativo, e é muito, assim, é muito significativo, né. E com um trecho de Manuel de Barros, uma fala, né, que ao longo de toda a dissertação eu usei também falas de Manuel de Barros, né. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Essa imagem de troca de olhares, que é uma conquista muito grande, uma troca de um olhar tão cheio de fala, e que o vazio, ele te dá muitas possibilidades, enquanto o cheio já está cheio, já não tem mais o que fazer, né? Os vazios, eles te dão possibilidades de encher, né? Os vazios, eles são formas de encher e de interagir. E às vezes são até maiores que o infinito. Eu desliguei um pouquinho porque veio meio com tumulto aqui, mas era isso. A proposta era essa, de expor um pouquinho o trabalho desenvolvido. Vou tentar parar de compartilhar aqui. Kelly, sem palavras. Parou, chefe? Sim, já descompartilhou a tela. Muito bom. E assim, vou te dizer que bonito te ver te surpreendendo novamente, né? Assim, a cada fala que tu faz, eu vejo que tu ainda te surpreende, te sensibiliza. Esse é um movimento muito bonito, né? Da pesquisa, da pesquisadora se envolvendo aí com a pesquisa. Então, por isso que eu digo, esses movimentos é muito mais do que uma inserção ecológica, é para além, né? Então, é muito, muito bonito. Então, quero abrir aí, pode falar. Sempre parece que tem mais o que falar, né? Aí eu penso, mas isso eu nem falei aquela vez, mas é tanto, e aí tu poder ter tempo para esmiuçar cada coisa e contar como foi, é tão legal, assim, depois repassar para os outros como foi feito, como aquilo aconteceu, como é legal, assim, como é legal. Muito bom. E estão todos aí nesse movimento da pesquisa, então acho que é interessante até esse diálogo, assim, né, para ver como quais foram os percalços da Kelly, que não foram poucos, né, mas já vou passar para vocês, se vocês querem fazer um comentário, uma pergunta, mas eu ia falar que, pensando na questão dos processos proximais, essa categoria que a Kelly traz ali no terceiro artigo, ela vai pontuando cada um dos aspectos, né? As atividades progressivamente mais complexas, as interações, a exploração com objetos, símbolos, a reciprocidade, e na prática, né, dialogando com o que ela veio desenvolvendo com as crianças, para que seja possível entender como isso se dá efetivamente no concreto. Vou sempre sugerir tua dissertação, Keren. Ainda não está pública, em breve estará. Porque às vezes... E esses dias a gente estava discutindo um pouco sobre a teoria bioecológica, e estava a Tuane, estava a Lindsay, e a gente dizia, né, o Bronfenbrenner, ele traz em formato de hipóteses, de proposições ali nos livros, mas às vezes a dificuldade é transferir isso para a prática, e essa tua categoria traz isso, né, na prática, com imagens ainda, né, então é muito bonito, e
a imagem é outra questão, né, que a gente pensou, vamos trazer imagens, não vamos trazer imagens, mas não tinha como não trazer, né? Então, acho que as imagens falam muito mais do que é possível trazer na escrita, né? Então, acho que foi uma escolha bem assertiva. Deixa eu ver, querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade, aproveitem. Olá, Tuane. Bom, primeiramente, parabéns pela dissertação, né? Eu já falei uma vez, mas é sempre bom falar novamente. Eu acho que é de extrema qualidade, assim, eu não li, eu confesso que eu não li essa dissertação, pretendo ler ela, e eu achei bem legal, assim, como tu trouxe as imagens, principalmente na defesa e agora, né? Agora pareceu que elas foram mais explicadas por ti, né? Cada momento. Deu para entender bem